Conseguir a aposentadoria pode ficar mais difícil para os brasileiros. A ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, confirmou hoje que o governo pretende enviar ao Congresso até o mês que vem uma proposta para mudar o chamado fator previdenciário, usado para determinar o valor das aposentadorias. O fator previdenciário é uma fórmula criada há 13 anos que reduz o valor da aposentadoria quando a pessoa pede o benefício com menos de 65 anos, mesmo se tiver contribuído por 35 anos para a Previdência. Quanto menor a idade ao se aposentar, maior o desconto. Se alguém pedir a aposentadoria aos 55 anos, por exemplo, o desconto chega a 30% do valor do benefício. Uma das medidas em estudo é a chamada fórmula 85 por 95. A aposentadoria seria concedida apenas se a soma da idade mais o tempo de contribuição totalizasse 95 para os homens e 85 para as mulheres. Segundo a ministra Idely Salvati, o governo estuda também uma fórmula móvel que, além dos critérios de idade e do tempo de contribuição, inclua a expectativa de vida do brasileiro. Cada vez que a expectativa de vida subisse, o brasileiro levaria mais tempo para se aposentar. No próximo dia 10, uma reunião entre os ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Garibaldi Alves, da Previdência, e líderes da base política do governo, vai definir qual fórmula será levada para votação no Congresso. O governo está propondo também uma idade mínima para a aposentadoria dos novos segurados. Por que tem que haver essa restrição da Previdência na hora de pagar esses benefícios? Porque a nossa pirâmide etária, a nossa pirâmide populacional indica que no futuro nós vamos ter problemas para financiar a nossa Previdência. Mas não é só isso. Acho que o governo está certo em colocar a questão na mesa. Não vou eu aqui dar opinião sobre qual é a fórmula mais certa. Uma coisa, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos que repactuar o nosso período de inatividade remunerada. Isso tem que ser repactuado no Brasil, com a sociedade brasileira como um todo, e no Congresso tem que fazer isso junto com o governo. E para fazer essa repactuação, nós temos que levar em conta, por exemplo, o fato de que nós temos aqui falado semanas a fio sobre a terceira idade, sobre o aumento da expectativa de vida. Demos essa semana passada o aumento da expectativa de vida, aumentou para... Demos sexta-feira isso aqui, né? Estávamos nós dois aqui na sexta-feira. Então, nós estamos vivendo mais, estamos vivendo com mais saúde, então não dá para transformar a terceira idade só num período em que você nada faz. Nós temos que renegociar de modo a entrar um pouquinho no que hoje nós chamamos de terceira idade, de forma que nós continuemos ativos. Isso vai servir para mim, vai servir para o Pondé, vai servir para você, né? A gente trabalhar um pouco mais. Eu acho que isso está certo, isso é responsabilidade com as gerações que virão, e isso é sustentabilidade, que é o termo da moda aí. Eu acho que só uma coisa pontual. O governo está certo, a gente tem que fazer isso mesmo para não enfrentar problemas como a França enfrenta, como a Alemanha enfrenta, como a Inglaterra enfrenta, que é a inversão da pirâmide, quando você tem mais população idosa. Então é só comparar. Eles estão fazendo a lição de casa nesse assunto. Se preparar para ter uma população mais idosa. O Alex diz o seguinte: mexerão na aposentadoria dos servidores também? Bom, eu não sei, mas certamente ele está levantando um tema que é absolutamente central. Quer dizer, existe uma desigualdade no Brasil entre setor privado e setor público que tem que ser enfrentada. Agora, eu duvido que esses políticos que estão aí, com esse formato, vão mexer nisso. Aí é a minha velha tese, né, de que ou nós reorientamos nosso sistema político, nos reposicionamos diante dele nos próximas décadas, ou esse troço não vai ter saída. A gente do setor privado só paga a conta, né? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspendeu hoje a divulgação dos salários dos servidores públicos de Brasília, contrariando o que determina a Lei de Acesso à Informação. O desembargador Romeu Neiva atendeu o pedido de liminar do Sindicato dos Servidores Públicos, que alegou invasão de privacidade. Na Câmara dos Deputados, 4 parlamentares já apresentaram um projeto de decreto legislativo para impedir a divulgação dos salários e benefícios na internet. Síria usa esconderijos como centros de tortura. Choque elétrico, ácido, chicotadas e pauladas são alguns dos métodos usados pelo regime de Assad.
Um relatório da Human Rights Watch apontou a existência de pelo menos 27 centros de tortura na Síria. Baseado em depoimentos, a organização conseguiu mapear as prisões e identificar os locais exatos. A organização acusa o governo sírio de espalhar o medo, o terror e a tortura para controlar a população. Em 16 meses de revolta, 14 mil pessoas morreram. No Egito, grupos sírios de oposição, em reunião com a Liga Árabe, reivindicaram o apoio da comunidade internacional, o fim do regime Assad e um governo de transição. O Irã realizou testes balísticos com mísseis capazes de atingir Israel. O ensaio foi encarado como uma ameaça de guerra à comunidade internacional. Os países ocidentais pressionam o Irã para acabar com o programa nuclear. Eles temem que o Irã esteja desenvolvendo armas atômicas. No mês passado, a Europa aprovou novas sanções econômicas e um embargo ao petróleo iraniano. Em resposta, a República Islâmica já ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, por onde passa 1/3 do comércio de petróleo no mundo. O parlamento britânico pediu hoje mais proteção aos índios brasileiros do Maranhão. Os políticos ingleses querem que Londres pressione o Brasil para acabar com a exploração de madeira e desmatamento da região. A tribo Avaguajá é apontada como a mais ameaçada de extinção no mundo. Atualmente existem cerca de 460 índios Avá, sendo que 100 deles vivem isolados, sem contato com o mundo exterior. Um horror essa história da denúncia do centro de torturas na Síria, porque a gente tem informação, inclusive, de crianças, né, que seriam vítimas dessas torturas. O que caracteriza a situação na Síria, que é uma situação de guerra civil, é o fato de que existe uma oposição estruturada, organizada, com várias correntes internas e tal, né, que é diferente do que havia no caso da Líbia, por exemplo, e só que essa oposição não está suficientemente apoiada. Né? E apoiada, que eu digo, é com armas para enfrentar o Assad. Não há, na minha opinião, nenhuma possibilidade de derrotar um regime como esse, que pratica esse tipo de ação, que pratica esse tipo de sofrimentos contra o seu povo, a não ser uma derrota militar. O Assad terá que ser derrotado militarmente, mas dentro da própria Síria. Você não está falando numa invasão, numa intervenção, numa intervenção internacional. Mas não há dúvida de que tem que se apoiar a oposição síria, de modo a que ela possa derrotar militarmente o Assad. Porque se não houver uma derrota militar do Assad, ele não vai desistir. E mais, se ele vencer a oposição, essas situações vão se multiplicar, porque ele vai passar a próxima década perseguindo a todos aqueles que resistiram. São sociedades movidas pelo medo, né? Não, mais do que o medo, pelo terror. Né? É mais do que o medo, é o terror que impera na Síria. Então, não há hipótese de se arrumar uma situação na Síria em que o Assad continue no poder. Por quê? Porque depois, se essa oposição, digamos que ela seja derrotada militarmente, ou que ela cometa a ingenuidade de achar que tem que depor as armas para negociar com o Assad, na hora que ela fizer isso, o Assad, assim como as fronteiras estão fechadas agora, vai continuar com as fronteiras fechadas, e vai para cima desse pessoal e vai submetê-los a situações muito piores do que essas que estão aí. Porque hoje ele faz isso, mas ele não encontra uma oposição orgânica com resistência interna. A hora que ele derrotar essa oposição, se ele derrotasse, seria terrível. Eu não acredito que ele possa derrotá-la, eu imagino que essa oposição só vai tender a crescer, cada vez vai haver maior engajamento da população, e ele vai acabar sendo derrotado a um preço altíssimo. Veja a seguir, as obras de mobilização urbana de 3 cidades sedes da Copa de 2014 serão reduzidas por falta de tempo. E mais, polícia francesa faz revista nas propriedades do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy.